a aula de número 5 de Economia Urbana para o Lincoln Institute. Bom, nas últimas aulas, a gente percorreu alguns modelos pioneiros para explicar a distribuição da atividade econômica. A gente viu que esses modelos têm uma limitação, apresentam limitações importantes por não incluírem a hipótese de retornos crescentes, de escala. Na última aula a gente investigou um pouco o que significa retornos crescentes de escala e quais são as versões e variedades, tipos de retornos crescentes que importam para as histórias que a gente quer contar quando estamos preocupados com as cidades, com sistemas urbanos, distribuição espacial e tudo mais, Então, o que eu quero fazer nessa última aula é mostrar para vocês, de uma forma introdutória, um modelo que foi bastante celebrado e que pretende exatamente incluir retornos crescentes de escala num modelo espacial com todos os ingredientes do que o modelo precisa ter para ser aceito no que a gente chamaria de mainstream da profissão, ou alguns chamariam de economia neoclássica. Então, o que o Krugman é o modelo do Krugman, um modelo que foi conhecido como modelo centro-periferia, que foi apresentado pela primeira vez num artigo de 91 no Journal of Political Economy chamado Increasing Returns and Economic Geography. Então esse modelo deu origem a uma série de trabalhos, vários pesquisadores trabalham inspirados nesse modelo original. Essa abordagem criou algo que hoje, uma nova linha de pesquisa que hoje é chamada de nova geografia econômica. Tem muita gente a favor, muita gente contra, um debate grande, mas o fato é que a proposta de modelagem, de abordagem iniciada pelo Krugman foi muito fértil e gerou um grande interesse nessa área de pesquisa. Tanto no lado acadêmico como no lado também de formulação de política. Basta ver o relatório do Banco Mundial do ano passado, o World Development Report, que tem um foco bem grande em disparidades regionais, cidades, e é bastante inspirado nesse modelo que eu vou apresentar de uma forma bem introduzida para vocês agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar desse modelo é que o Krugman deixa claro que, embora ele reconheça todas as várias fontes de externalidades, de retornos crescentes externos, que foram propostas pelo Marshall, por outros no passado, ele vai adotar uma abordagem bastante parcimoniosa, para poder permitir a modelagem matemática, que vai olhar para apenas um tipo de fonte de retornos crescentes, que são ligadas a externalidades pecuniárias. Aqui eu vou fazer uma pequena digressão, de dizer o seguinte: esses retornos crescentes externos são sempre formas de externalidades. O que é uma externalidade? Existe uma externalidade quando a ação de um agente impacta de forma não intencional outros agentes, seja consumidores nas suas utilidades, sejam firmas nas suas lucratividades. Os exemplos são vários, não vou gastar muito tempo aprofundando isso, mas eu sugiro que vocês olhem com cuidado o conceito de externalidades em algum momento. Tem dois tipos de externalidades principais. Uma que são externalidades tecnológicas, a gente chama de são impactos que acontecem fora do mercado, e outras que são externalidades pecuniárias, que os impactos acontecem via mercado, através de mecanismos de mercado. Então, nas externalidades tecnológicas, os impactos são diretos. Um exemplo bem corriqueiro: o barulho do seu vizinho te impacta negativamente, sem passar por nenhum mecanismo de mercado. Ou talvez o jardim de um outro vizinho que você acha bonito te impacta positivamente. Não porque o vizinho quer te impactar positivamente, não porque o outro vizinho também não quer te impactar negativamente, mas a proximidade gera esse relacionamento com impactos positivos e negativos que a gente chama de externalidades, não intencionais, vale frisar. Então, no nosso caso de contexto urbano, eu tenho também os dois tipos de retornos crescentes externos ligados a externalidades de natureza diferente. Então, impactos no preço de insumos, gerado por uma concentração espacial,
é uma externalidade pecuniária. Ele impacta os fornecedores positivamente via aumento de preço. O impacto de maior produtividade ligada à transmissão de conhecimento, né, é uma externalidade tecnológica, acontece fora do mercado. Né, as pessoas conversam, interagem em ambientes que não necessariamente são mediados pelo mercado. A gente diz que alguma coisa é mediada pelo mercado quando a gente tem preços refletindo a transação. Né? Fluxo de conhecimento resultante de interação face a face não acontece via preços. Né? Então o que o Krugman se propõe a fazer é olhar só para efeitos pecuniários. O que vale dizer que não tem nenhuma história de transmissão de conhecimento, inovação, knowledge spillovers e tudo mais. Tá? Bom, o que ele quer fazer então, tendo isso em vista com a primeira mensagem, o que ele quer fazer é tentar montar um modelo em que os retornos crescentes internos na função de produção da firma se transformam em retornos crescentes externos via mecanismos pecuniários. Ele quer fazer isso associando retornos crescentes com custo de transportes, portanto uma economia espacial. Tá, então no slide 3, vamos ver o que caracteriza o modelo do Krugman, né, na sua versão mais básica. Né? Então, imagina que eu tenho duas cidades, né, ou duas regiões, e que a economia é composta por dois setores. Né? Manufatura, representando toda a indústria possível, e agricultura. Essa é uma abordagem, que também é uma segunda digressão, né, que foi proposta originalmente num artigo de organização industrial por esses dois autores, o Dixit e o Stiglitz, né, que permitiu, né, num modelo de economia de dois setores, introduzir retornos crescentes na modelagem através da utilização de uma função CS, uma função que a gente chama de Constant Elasticity of Substitution. Eu não vou dar detalhes técnicos, mas para quem tiver interesse, né, vale a pena olhar a versão original desse artigo, que saiu no American Economic Review em 1977. Tá? Mas eu vou caracterizar o modelo sem fazer grandes referências técnicas estruturais do modelo. Tá? Então, eu tenho esses dois setores, né, e eu tenho trabalhadores com habilidades específicas para trabalhar num ou outro setor. Então, eu tenho dois tipos de trabalhadores. Trabalhadores que trabalham na manufatura, trabalhadores que trabalham na agricultura. Com o detalhe, né, que os trabalhadores que trabalham na indústria, na manufatura, são móveis. Né, eles podem decidir se localizar na cidade 1 ou na cidade 2. Os da agricultura são fixos na terra. Tá? A gente assume, né, que tem custo de transporte para exportar ou importar coisa entre cidades. Né? Aqui também vale uma nota, né, o jeito que os custos de transporte são modelados é via a noção de custo iceberg do Samuelson, e que tem uma ideia bem simples, né? Para evitar a introdução de um setor específico de transporte, o que é feito é assumir que quando eu envio uma tonelada de São Paulo para Campinas, só chega 0,8 toneladas do que eu estiver mandando em Campinas. Portanto, 20% se perde no caminho, né? A ideia de um iceberg que se derrete quando é puxado pelo mar, e essa perda a gente chama de custo de transporte. Tá? Então é uma noção bem simples de custo de transporte. E aí tem uma última hipótese, né, básica, que é para introduzir retornos crescentes na função de produção da firma no setor manufaturado. Né? Como é que ele faz isso? Ele assume que tem um custo fixo para você iniciar a produção com uma firma nesse setor. Quem quiser olhar apresentações completas desses modelos num nível intermediário, né, estou no slide 4, eu recomendo fortemente olhar o apêndice do livro do Phil McCann, que eu recomendei na primeira aula, e o capítulo 3 do livro do Brackman e outros que eu também recomendei na primeira aula. Então, eles fazem uma apresentação bem completa, mas muito embora simplificada, desse modelo. Bom, uma visão, indo para o slide 5, a gente tem uma visão esquemática, né, de como é que esse modelo funciona. Né? Eu acho interessante para a gente ter uma figura completa, né, de tudo que a gente tem nesse modelo. Então, começando aí no lado superior do slide, né, eu tenho o quê? Eu tenho o primeiro setor, né, que é um setor que só dá base para o modelo, a gente não está muito preocupado com ele. Então é um setor que a gente chama de setor valrasiano, agricultura. E valrasiano significa que é uma tecnologia com retornos constantes de escala operando no mercado de concorrência perfeita. Então eu não tenho custo fixo, tenho só um custo variável, né,
e assume que o produto A é o numerário para normalizar um detalhe técnico que a gente não precisa se preocupar tanto. Em suma, para esse setor, é um trabalhador fixo na cidade. Não existe nenhum tipo de custo de transporte para exportar ou importar esse setor. Na verdade, como se não existisse razões para comércio nesse setor. Tá? Como eu disse, esse é um setor que está aí mais para dar estrutura no modelo, que a gente não está tão preocupado com ele. A gente está sim preocupado com outro setor, que é o setor de manufatura, que primeiro trabalha então seguindo a abordagem de Dixit-Stiglitz num mercado com concorrência monopolística, né? Uma nota aqui, então, só lembrando como é que é esse mercado. Esse é um mercado que ele funciona parecido com a concorrência perfeita, no sentido de que ele tem um grande número de agentes pequenos, um grande número de firmas pequenas, mas ele se difere da concorrência perfeita porque cada firma produz um produto levemente diferente do seu concorrente. Portanto, cada firma tem um pequeno poder de monopólio porque tem um produto um pouquinho diferente dos outros. Então, os produtos são substitutos entre si, mas substitutos imperfeitos. E é esse grau de imperfeição que vai dar a atração de eu colocar uma série de produtores juntos, aumentar o tamanho do setor, né, porque com isso eu vou estar aumentando as possibilidades de especialização dessas variedades, né, que produzem coisas semelhantes, mas diferentes ao mesmo tempo. Né. Então são substitutos, mas imperfeitos. E além disso, então assume-se que tem retornos crescentes na função de produção da firma, o que no modelo significa dizer que eu tenho um custo fixo, F, né, associado na função de produção. Portanto, se eu cresço o volume produzido, eu diluo esse custo fixo num número maior de unidades. Tá? O insumo para esse setor são trabalhadores, mas que agora são móveis. Eles podem migrar de uma cidade para outra. Antes de falar como é que eles migram, nesse setor, então eu tenho também custo de transporte para exportar produção de uma cidade para outra. Né? Como é que os trabalhadores migram? Isso é fundamental para determinar o equilíbrio do modelo. Eles migram olhando para diferencial do salário real. Né? Então, se uma cidade está pagando um salário real mais alto que a outra, eu crio incentivos para os trabalhadores migrarem de uma cidade para outra. Tá, aqui no meu caso, no meu diagrama, está sul e norte, num arcabouço um pouco mais regional. Bom, indo para o slide 6, então com essa estrutura, né, se a gente for olhar o que o modelo matemático produz, né, é uma mecânica, né, que carrega 3 efeitos principais. Né, o que a gente chama de efeito acesso a mercados ou mercado doméstico, 2 nomes são a mesma coisa, 2, efeito custo de vida, e 3, efeito condicionamento no mercado. Então vamos olhar para esses 3 efeitos. O efeito de acesso ao mercado está tentando traduzir ou capturar uma tendência que as firmas que têm algum poder monopolístico, esse poder monopolístico decorre da capacidade de diferenciação do produto, tende a se localizar próximo aos grandes mercados, para exportar para os mercados menores. Qualquer ideia, eu estou reduzindo o custo de transporte se eu faço isso. Se eu me localizar no mercado pequeno e exportar para o mercado grande, vou estar gerando muito mais custo de transporte na economia do que do contrário. O segundo efeito, custo de vida, a ideia é o seguinte, de novo, porque as manufaturas se localizam em mercados maiores, você, ao estar residindo no mercado maior, você tem acesso a produtos mais baratos que não estão incorrendo em custo de transporte. Se você está no mercado menor, quando você quiser ter acesso aos produtos manufaturados, você vai ter que pagar o custo de transporte, portanto o custo de vida é maior. Tá? O terceiro efeito, o terceiro de congestionamento de mercado, tenta capturar a ideia de que, por um lado é bom estar perto do mercado consumidor, mas por outro é ruim estar perto dos seus concorrentes. Então, se eu tenho um maior número de concorrentes, eu estou diminuindo a minha lucratividade, porque a presença de maior número de substitutos, mesmo que imperfeitos, sempre pressiona o lucro para baixo. Então o que a gente sabe é que se eu colocar essas 3 forças juntas, eu estou gerando aquele embate que a gente já comentou em outras aulas, entre forças de concentração e forças de dispersão. Mais precisamente, as primeiras 2 forças, acesso de mercado
O efeito acesso de mercado e o efeito de custo de vida são forças de concentração no modelo, e o efeito de congestionamento de mercado é uma força de dispersão. Então a dinâmica que sai desse modelo, os resultados que saem desse modelo, são fundamentalmente o resultado do embate dessas forças, né? O interessante é que, dependendo dos valores dos parâmetros importantes desse modelo, né, você gera a possibilidade de um efeito de causalidade circular, um efeito cumulativo, né, que é aquilo que eu já chamei em outras aulas de efeito bola de neve. Algo, dependendo da situação inicial e das forças, do tamanho das forças do modelo, né, eu posso, ao ter um pequeno choque na economia, gerar um processo que se auto-reforça, né, e num processo cumulativo, gerando resultados catastróficos, que eu já vou comentar. Bom, antes de a gente comentar um pouco mais, né, os resultados, né, vale a pena enfatizar o papel-chave, né, dos custos de transporte. Né, então a gente vai ver daqui a pouco, de forma sintética, num diagrama, né, o poder que os vários níveis de custo de transporte têm no modelo para gerar equilíbrios diferentes. Né. Então, a força, a intensidade das três forças que se opõem, né, ela vai variar muito com a intensidade dos custos de transporte. Né. E a ideia aqui é que quanto menor for o custo de transporte, as duas forças, né, os dois tipos de força, dispersão e concentração, diminuem. Né. O que está por trás disso? É que, no limite, se eu não tenho custo de transporte, se o custo de transporte fica muito baixo, o espaço perde importância. Se é muito barato exportar tudo de uma cidade para outra, tanto faz onde é que você está. Então, algum nível relevante, algum limite inferior de custo de transporte eu tenho que ter para que a história tenha sentido ou tenha graça. Agora, do jeito específico com que o Krugman faz esse modelo, ocorre que essas forças variam e crescem e diminuem, né, como resposta à mudança no custo de transporte de formas desiguais. Né. A ideia é que, quando eu tenho um custo de transporte muito alto, as forças de dispersão são mais fortes do que as forças de aglomeração. Fica muito caro exportar, então basicamente inviabilizam os programas de exportação. Então, se você quer servir o mercado, você tem que se localizar naquele outro mercado. No final, eu acabo tendo equilíbrios mais simétricos. Né? Mas quando eu começo a reduzir o custo de transporte, as forças de dispersão, né, se dissipam ou reduzem mais rápido que as forças de aglomeração. Então, com níveis de custo de transporte mais baixos, eu tenho tendências à aglomeração da atividade econômica. Tá? Claro que isso aqui é uma proposta teórica, né? Aqui vale a pena a gente parar e notar que esse modelo, no fundo, ele abre grandes questões empíricas, né? E que é exatamente o que a literatura hoje tem dedicado bastante tempo e esforço para testar hipóteses que saem desses modelos. Né? Em função da relação entre essas forças, né, que são não lineares nesse modelo, eu tenho alguns pontos importantes para estudar. Né? O primeiro deles é que, em determinado nível de custo de transporte, né, eu tenho forças de aglomeração sendo mais fortes que as forças de dispersão. Né? Se eu tenho isso, eu vou ter uma tendência a concentrar toda a manufatura em uma dessas cidades. E, portanto, eu vou ter o que a gente chama de uma aglomeração catastrófica. Uma cidade fica só com a agricultura, outra cidade fica com a agricultura e toda a manufatura. O que a gente chama do equilíbrio centro-periferia. Portanto, a simetria no sistema é quebrada. Agora, eu posso ter uma outra situação, né, em que a aglomeração, né, ela não se sustenta mais. Eu vou ter, então, forças de dispersão mais fortes do que as forças de aglomeração, né, de tal modo que, mesmo partindo no equilíbrio centro-periferia, se alguma coisa acontece que eu inicio uma migração para outra região, eu vou ter um incentivo sistemático para migração até o ponto em que eu entro num equilíbrio simétrico.
né? Ou seja, uma situação em que a manufatura está repartida metade em cada cidade. Tá? Então a aglomeração deixa de ser sustentável. O interessante é que, de novo, pela estrutura matemática do modelo, por essa relação não linear entre as variáveis, né, os dois pontos, o ponto de quebra, né, em que eu agora tenho uma tendência à aglomeração, e o ponto de sustentação, onde a tendência é equilíbrio simétrico, eles não coincidem. Então eu tenho uma região, né, eu já vou mostrar isso no diagrama, vai ficar mais claro, né, em que eu tenho os três equilíbrios possíveis e estáveis. Né? Quais são os três equilíbrios principais possíveis? Os dois equilíbrios centro-periferia, né? Equilíbrio 1, uma situação em que a cidade A concentra toda a indústria. Equilíbrio 2, situação em que a cidade B concentra toda a indústria. E o equilíbrio 3, em que a indústria está dividida igualmente entre as duas cidades. Né? Entre esses dois limites, os três equilíbrios são instáveis. Né? Então, o que eu adiantei, olhando aí no slide 18, né, é que a gente tem, né, como resultado desse modelo, dependendo do valor dos parâmetros-chave, né, fundamentalmente o custo de transporte, mas também o quão imperfeitos são os produtos na manufatura, né, a substituição entre os produtos na manufatura, e também qual que é o papel da manufatura, qual que é o valor da manufatura na economia global, eu tenho uma multiplicidade de equilíbrios possíveis e com instabilidade e estabilidade variado. Né? O que é uma coisa, pensando nos modelos mais tradicionais, né, que desconfortável. Você fazer sentido de uma multiplicidade de equilíbrios, ao mesmo tempo que sofistica o modelo, ele deixa o modelo com menos poder de predição, vamos assim dizer. Né? Então, de novo, abre muita questão empírica. Então, indo para o slide 19, a gente pode, de alguma forma, assim, sistematizar uma das histórias importantes que saem desse modelo, que é a relação entre a fração da manufatura que se localiza em cada uma das cidades, né, e o nível do custo de transporte. Isso dá a estabilidade dos equilíbrios possíveis. Então deixa eu explicar o slide 19, em que a gente tem o diagrama Tomahawk, né, bastante famoso já na literatura. Tomahawk porque, segundo os primeiros leitores, esse diagrama parece com aquele machado que os índios americanos usavam ou usam, né, em alguns lugares. Mas o que a gente tem aqui? No eixo vertical, eu tenho, pensa numa cidade no sul, uma cidade no norte, né, eu tenho o percentual dos trabalhadores na manufatura que se localizam na cidade do norte. Né, então, se eu estou lá no 1, está todo mundo na cidade do norte, se eu estou aqui no 0, está todo mundo na cidade do sul. Né, e metade me mostra o equilíbrio simétrico, onde metade dos trabalhadores está numa cidade, metade está na outra. As linhas contínuas representam equilíbrio estável. As linhas pontilhadas representam equilíbrio instável. E aqui no eixo horizontal, né, eu tenho o nível de custo de transporte. 0, o custo de transporte é extremamente alto, perto de infinito. 1, o custo de transporte estaria muito perto de 0. Né? E os autores de onde eu peguei esse diagrama estão chamando o custo de transporte de abertura de comércio. Né? Aqui vale uma notinha, se a gente olhar para o diagrama em si, né, de que a gente sempre pode interpretar custo de transporte de uma forma mais ampla, né, como um custo total de transação, né, incluindo barreiras de comércio. Né. Se você, para atravessar uma fronteira, precisa pagar algo, mesmo, tanto faz se é combustível sendo queimado, quanto seja uma taxa imposta como uma barreira de comércio. Bom, mas dito isso, o que a gente vê? Né? Então, que em níveis, quando tem o custo de transporte muito alto, o modelo prediz que o único equilíbrio estável é o equilíbrio simétrico, né? O equilíbrio em que a manufatura está dividida entre as duas regiões. E os equilíbrios centro-periferia, em 1 ou em 0, são instáveis. Né? Então, o que a gente tem nessa situação? Se eu tiver, por exemplo, com todo mundo no sul em 0, e por algum motivo uma firma ou um trabalhador migram para a cidade do norte,
né? Eu tenho forças de dispersão mais forte do que de concentração e vou criar incentivos para que a migração continue do sul para o norte, né? Até o ponto em que eu chego na metade. Agora, se a gente continua andando de 0 para 1 aqui na linha de custo de transporte, chega uma hora que a gente vê que a estabilidade se altera, né? Eu tenho como equilíbrio estável ou a economia toda no 1, portanto a manufatura concentrada no norte, ou a economia toda no 0, portanto a manufatura concentrada no sul. E o equilíbrio simétrico passa a ser instável. Então essa é a região em que as forças de aglomeração são mais fortes do que as de dispersão. Se eu tiver no equilíbrio simétrico, e alguém por algum motivo migrar ou para o sul ou para o norte, né, eu gero um processo cumulativo de bola de neve e que o incentivo de migração permanece até a hora que toda a manufatura se concentra ou no sul ou no norte, dependendo de para onde começou o processo, né? E o interessante é que na região aí denominada overlap, entre os dois pontos limites, né, de sustentação e de quebra, os três equilíbrios viram estáveis, os três equilíbrios canônicos, né, os dois centro-periferia e o simétrico são estáveis, e eu tenho uma multiplicidade de equilíbrios instáveis intermediários, né? Então esse é um diagrama interessante para mostrar a complexidade de resultados que saem desse modelo, né? E a gente pode fazer várias simulações mudando o peso relativo dos parâmetros. Deixa eu então terminar, primeiro comentando algumas características adicionais desses modelos e aí finalizar falando um pouco das críticas que se fazem nesse modelo, em específico a crítica de um autor importante, Peter Neary, né? Bom, a primeira coisa, né, essa ideia de assim, que características são inovadoras e interessantes nesse modelo. Primeiro, essa ideia de força circular, né? De eu ter equilíbrios que são instáveis e que instáveis no sentido de qualquer perturbação geram processos que se auto-reforçam, né, gerando ciclos, né, associados a choques, né? Então esse tipo de processo que auto-reforça sempre gera dinâmicas complexas como resultado desses modelos e que de alguma forma pesquisadores acreditam que explicam fenômenos que a gente enxerga na realidade, né? O segundo ponto tem a ver com essa ideia de uma assimetria endógena, né? Eu posso estar numa situação em que o sistema está no equilíbrio simétrico, né? E se por algum motivo eu investir em políticas que diminuem custos de transportes ou custos de transação, eu posso eventualmente acabar numa situação assimétrica, né? Isso tem uma implicação de política bastante importante, né? Porque tradicionalmente você tenta balancear as regiões, né? Então muitas vezes se comenta que eu investindo em infraestrutura de transporte eu consigo melhorar a desigualdade ou diminuir a desigualdade regional. O que esse modelo alerta é que nem sempre isso é verdade, né? Eu posso aumentar a desigualdade regional, aumentar o nível de concentração através de políticas que diminuam o custo de transporte. A terceira então, característica importante que a gente tem que destacar tem a ver com a presença dos equilíbrios múltiplos, né? E que se associa com uma outra característica, que é a ideia de histerese locacional, né? O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar naquele diagrama, no slide 19, né? E pensa o seguinte: imagina que eu tenho um nível de custo de transporte tal, que eu estou aqui no meio, né, da linha do equilíbrio estável simétrico. Então, um nível alto o suficiente para que as forças de dispersão sejam mais fortes que as de aglomeração, e eu estou aqui bem no meio do espaço de equilíbrio estável simétrico, né? O que significa que ainda falta, eu preciso baixar muito o custo de transporte para entrar na área de equilíbrio simétrico e instável. Bom, eu faço uma política, né, de tamanho X nesse período, o que eu tendo a ver? Nenhuma mudança locacional. Eu tenho histerese locacional. Eu boto um esforço considerável de redução de custo de transporte, mas como eu estou ali no meio dessa linha, ele não é suficiente para jogar num período de instabilidade do equilíbrio simétrico. Agora, se eu estiver bem perto do breakpoint, do ponto de quebra, né, ali perto do φB, uma política fraquinha que reduza o custo de transporte um pouquinho,
é capaz de jogar a economia numa área de instabilidade do equilíbrio simétrico e com isso gerar um processo que se autorreforça de concentração da atividade econômica. Então isso tem uma implicação de política muito importante, no sentido de a mesma política pode gerar nenhum resultado, um resultado brutal, dependendo de onde tiver os custos de transporte. Bom, e com isso então eu tenho também o impacto da situação pregressa. Então esse modelo mostra que a ideia de trajetórias determinadas pela história, né, pode ser bem importante. Bom, deixa eu finalizar então, né, comentando um pouco as críticas que surgiram em relação a esse modelo. Né. Claro que sempre tem as críticas mais radicais, mais ácidas, né, que praticamente tentam dizer que esses trabalhos têm tantos problemas que não merecem grande atenção, e eu não vou entrar nelas, mas também tem um número de críticas bastante balanceadas, tentando apontar para falhas que eventualmente podem ser atacadas no desenvolvimento da literatura. Né? Tem dois grupos aqui de críticas que eu acho importante. A primeira delas, né, que foi sintetizada por esse autor, Peter Neary, né, num paper no Journal of Economic Literature de 2001, né, está muito ligada com a adoção do modelo Dixit-Stiglitz para tentar capturar o que o Krugman está querendo capturar. O que o Neary praticamente fala, o Dixit-Stiglitz ele tem características que ficam muito longe, né, do que a gente gostaria de ter no modelo de cidades. Né? O que ele está atacando principalmente é a importância que a especificação funcional, que eu comentei rapidamente, de elasticidade de substituição constante, tem na determinação dos equilíbrios. Então aqui é uma nota mais técnica, né, mas que é só para quem tiver interesse poder ir atrás da literatura. Né. Esse modelo ele é muito dependente dos valores de 3 parâmetros, né, e um deles é o que está na CS. O parâmetro que está na CS é exatamente o parâmetro que mede o grau de imperfeição na substituição de 2 variedades na economia. Então o Neary principalmente ele fica em cima das limitações colocadas pela adoção do formato modelístico, né, à la Dixit-Stiglitz. Agora, tem uma crítica mais fundamental, na minha opinião, que está no Neary e que também está nos trabalhos do Ed Glaeser, né, professor de Harvard, que eu já comentei, que é a ausência de externalidades tecnológicas no modelo. Então, o que o Glaeser fala, né, que de alguma forma está no Neary também, olha, tá bom, o modelo é muito elegante, ele explica muita coisa usando externalidades pecuniárias, efeitos de mercado, mas a gente está deixando de fora o que talvez seja mais interessante na economia das cidades, que é a profusão de relações fora do mercado. Né? Então, o Glaeser tem um trabalho muito grande nessa área, eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada, entrar no site dele é suficiente para ter acesso a boa parte do trabalho que ele faz em economia urbana. O que ele diz talvez o mais importante é exatamente a existência de relações fora do mercado. Né? As grandes cidades têm se especializado em serviços, sejam serviços para as empresas, sejam serviços para os consumidores, e esses serviços, a natureza da atividade de serviços especializados, exige muita interação. Né? Então, isso não está nos modelos do Krugman. Né? E a proposta, a literatura mais recente, né, tem exatamente tentado atacar essa questão e expandir esse arcabouço analítico para incluir, né, inovação, transmissão de conhecimento, geração de conhecimento, que são exemplos de externalidades tecnológicas. Né? Finalmente, eu gostaria de acabar, né, essa última aula adicionando uma terceira limitação nesse modelo, né, que é importante para entender a cidade. Esses modelos não têm crescimento, né, nada é criado nessa economia. A única coisa que acontece nesse modelo é uma redistribuição da atividade econômica entre as cidades. Né, não tem um setor criador de nada. Né, Então, o interessante é que os modelos mais recentes, né, têm tentado exatamente expandir esse arcabouço para incluir crescimento. Né, e aí você tem uma forma de entender cidades, né, que
pega boa parte da economia urbana, espacial, e olha nisso num contexto dinâmico, fazendo uma fusão com os modelos de crescimento econômico, né? Então esses modelos dinâmicos de economia urbana é que saíram na fronteira hoje, tanto do lado teórico como o lado de trabalhos empíricos. Tá? Então com isso eu termino essa aula 5 e última aula do curso. Obrigado.